Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, estamos de volta. De volta por quê? Porque semana passada foi um programa maravilhoso, mas já passou. Hoje, esse programa está incrível. Eu sou Maria Benatti, como você já sabe. Que você que não sabe, eu vou me apresentar. Maria Benatti, que ama cuidar da saúde mental, trabalha com mentes que mentem e a gente ensina essa mente a fazer caminhos maravilhosos, novos caminhos. E estou aqui no Alô Saúde, na Alô TV Brasil, para falar com você sobre um tema sensacional, com uma grande profissional. Eu estou com ela aqui nos estúdios, a recebi, foi difícil, porque a agenda desta mulher, dessa profissional é muito cheia, mas eu não desisti, eu fiquei focada, porque eu queria muito que você a conhecesse e soubesse um pouco do trabalho dela. Maria Benatti trazendo hoje uma convidada incrível para falar de algo que todos nós amamos, voz. Falar de voz. Voz, porque a voz é uma das coisas mais importantes na comunicação. Falamos sobre comunicação e hoje nós vamos falar sobre a voz, que é uma ferramenta essencial para uma boa comunicação. Gente, eu vou chamar os nossos comerciais neste episódio do Alô Saúde de hoje. Você vai ficar encantado em conhecer a nossa convidada de hoje. Eu ainda não vou te contar, ainda é segredo. Depois do nosso comercial, eu a trago, ela se apresenta e você vai aprender muito. Já já estaremos de volta. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Eu te disse que era rápido, é só acreditar em mim. Agora chegou o grande momento. Hoje o Alô Saúde tem a honra de receber essa convidada de peso. Eu estou falando nada mais, nada menos que a fonoaudióloga. Aliás, está trazendo outra fono, sim, num outro contexto. Doutora Carol Fernandes, isso mesmo, grave esse nome, doutora Carol Fernandes, fonoaudióloga há muitos anos, cuida de muitos famosos e hoje ela veio compartilhar conosco aqui no Alô Saúde, na Alô TV Brasil, um pouco da trajetória dela nessa profissão que ela escolheu por amor. E ela vai contar um pouquinho. Primeiro, nós queremos dar boas-vindas a essa querida doutora Carol Fernandes. Seja muito bem-vinda. Sinta-se abraçada por nós aqui na produção do Alô TV Brasil, no nosso programa Alô Saúde. Seja muito bem-vinda. Eu estava muito na expectativa de recebê-la. Muito obrigada, viu, doutora Maria? Estou muito feliz. Agradeço pela recepção calorosa que eu recebi aqui. Até eu fiquei curiosa por me conhecer depois da minha apresentação, porque ela coloca a gente de um jeito tão gostoso, a sua voz abraça. Então, já me senti abraçada, doutora Maria. Muito obrigada pelo carinho comigo e por tanto respeito. Ah, mas tem que ter, gente. Eu a conheci num momento muito especial, com uma outra pessoa muito querida, e eu olhei para ela e me encantei com o trabalho, porque eu acompanhei os bastidores, que vocês vão saber daqui a pouquinho. Quanto cuidado, quanto amor envolvido, quanta dedicação. E hoje, ela chegou 1 hora antes aqui. A produção me chama e fala: "Olha, sua convidada chegou". Aí eu disse: "Entendi tudo", porque ela trabalha nos bastidores. Inclusive, vocês vão perceber,
Já perceberam essa voz meiga, doce? Assim, ela faz isso com tanto amor, com tanta espontaneidade. Doutora, conte para o nosso público quem é Carol Fernandes, o que a Carol faz, por que você escolheu a fonoaudiologia? Eu sou a Carol Fernandes, fonoaudióloga, e eu estava contando para Maria que não fui eu que escolhi a fonoaudiologia, foi a fonoaudiologia que me escolheu. Quando eu estava ainda decidindo o que eu queria ser da minha vida, e vale a pena a gente falar isso, porque quando a gente tem ali os nossos 18, 19 anos, eu não sei se acontece com muitos de vocês, mas com os meus alunos e comigo, isso aconteceu. Que eu quero ser? Que eu vou ser? Qual o meu futuro? Existe uma grande desesperança no futuro entre os jovens. E a gente fica assim, né, pensando. Eu era professora de inglês, dava aula para crianças e conheci uma amiga que ela trabalhava com a questão fonêmica para essas crianças e eu fiquei encantada com o trabalho dela. Eu falei, vou fazer fono para ser uma professora melhor. Fui fazer fonoaudiologia lá em Salvador, porque lá tinha faculdade pública e eu queria fazer. Eu. E lá eu descobri a Carol, inclusive, porque aqui eu era a Aninha da minha mãe. E lá eu me tornei a Carol, Carol Fernandes. Conheci uma professora, que trabalhava com trio elétricos, e aí eu decidi me tornar uma fonoaudióloga especialista em voz. E há quanto tempo você atua na área e qual foi o segmento que você escolheu? Porque você contou que seria ali para ajudar os alunos. Sim. E depois que a Carol se enxergou, que ela se conheceu, Vou que ela saiu do trio elétrico, que ela ficou mais elétrica, só que não, né? Porque é toda centrada. Mais ou menos. É, mais ou menos. Aí eu vejo lá nos seus stories. A gente vai trocando igual troca de roupa, né, ali, igual trocar voz, trocar roupa. Isso. Conte um pouquinho para nós, assim, sobre essa sua trajetória. São quantos anos atuando aí na voz? Depois nós vamos entrar nesse outro momento, né, falando sobre os famosos. Até chegar lá, como foi sua trajetória? Quando eu fui morar em Salvador, que eu decidi fazer faculdade lá, eu conheci uma professora chamada Valéria Leal. E na faculdade ela me convidou para ser monitora, da matéria dela, e ela trabalhava com artistas nos trios elétricos. E eu me apaixonei pela área e falei: "Um dia eu quero ser fonoaudióloga de vários artistas". E Deus me ouviu e cá estou eu, 20 anos depois, trabalhando com o meu maior sonho. Eu amo ser fonoaudióloga, amo trabalhar nos bastidores. Eu vejo que eu sempre falo isso para todo mundo, eu durmo e acordo feliz porque eu faço o que eu amo. Coisa mais linda, né? Para você ver o tamanho do poder da fala, da voz, da frequência, né? Você disse: "Eu quero ser fono dos artistas". Eu escrevi uma carta para mim, Maria, em 2011, 2012, mas não, antes, 2008, eu escrevi uma carta para mim mesma, sabe, aquelas cartinhas que a gente escreve para o nosso futuro. E eu falava: "Um dia eu quero trabalhar, em grandes palcos, com grandes, nomes da música", né. E ali eu me realizei. Então eu falo que sempre que eu estou nos bastidores, ali no palco, entregando. Ontem mesmo nós gravamos um DVD, quando os artistas sobem no palco, eu paro de respirar e volto a respirar quando eles descem e que deu tudo certo. Que Eu não tenho. coisa linda. Olha, nós vamos entrar aqui um pouquinho já começando a falar sobre esses músculos, Certo. porque para falarmos nós ocupamos muitos músculos e esses músculos eles têm funções específicas, mas que no dia a dia a gente não dá tanta atenção a isso, né? Porque a gente aprendeu a falar lá de criança e pensa que falar é simplesmente só abre a boca e fala. Doutora, eu quero te fazer a seguinte pergunta: qual a função da laringe nesse contexto todo de voz, de cuidados e tudo mais? Qual a função da laringe e por que ela é tão importante para a voz humana? A principal função laríngea, as 2 principais, a gente diz que é respirar e nos proteger quando a gente come. Porque toda vez que eu vou comer alguma coisa, a minha laringe eleva, a minha epiglote desce para proteger as minhas vias aéreas, para que a comida não vá para os meus pulmões. Então, basicamente, a gente nasceu com um tubo laríngeo, que são vários músculos, como você mesma mencionou, para respirar e para nos proteger quando a gente se alimenta. Então, muitas pessoas falam: "Ah, Carol, quando eu tenho que beber água, que é bom para a voz e tudo". A água é bom para o nosso corpo todo, só que a água a gente tem que lembrar que ela não vai passar na laringe, porque se passasse ali, a gente ia morrer.
Olha Então, só. ela é um órgão de proteção e respiração. Isso é muito importante a gente lembrar. Nós, seres humanos, por termos um cérebro de conexão e social, a gente decidiu desenvolver a fala. E falar é muito difícil. Por isso que as crianças, elas começam a falar com dificuldade ali, elas só começam a entender desses órgãos quando ela começa a copiar a mãe, ela chora, ela quer se comunicar, mas a laringe basicamente ela é isso, é para respirar e nos proteger. E a gente é tão doido que além de querer falar, a gente decide cantar. Por isso que muitas pessoas precisam cuidar desses músculos, porque naturalmente eles não são pra gente judiar. Se eu fico ali 1 hora e meia, falando muito, cantando, eu causo microlesões nos meus músculos, por isso eu preciso me proteger, eu preciso cuidar dessa musculatura para ter longevidade vocal. Muito interessante. E o que acontece? O que acontece que a pessoa fica rouca, né? O que que surge? Aí ela tem uma laringite, uma inflamação. Porque a pergunta é: o que acontece quando fica rouca e quais são as causas principais da rouquidão? Hoje eu estou um super exemplo de rouquidão aqui. Eh, no sábado eu peguei uma friagem, um choque térmico muito grande e fiquei com as minhas vias aéreas todas congestionadas. Então, um dos grandes motivos da nossa rouquidão é alergias, processos inflamatórios, gripes, resfriados. Hoje foi uma situação, de saúde mesmo, né. Mas vamos lá, vamos fazer exercício vocal, fazer essa voz voltar para entregar essa entrevista, né, Maria? Hoje eu não podia faltar. Para deixar ainda melhor essa nova pergunta que eu fiz, tão importante, eu vou pedir os nossos comerciais que cheguem, porque agora nós vamos cuidar da voz da doutora e eu te conto com o quê. Já já de volta. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Eu te disse que era rápido, foi só para tomar uma água, porque nós não queremos nem demorar, porque é tanto assunto. E a doutora vai agora complementar aquela pergunta sobre a rouquidão. Então, voltando aqui agora com a doutora. Certo. Eu falei das alergias, resfriados, abuso vocal. Então, quando a gente fala muito em ambientes ruidosos, eu fico tentando cobrir a minha voz daquele ruído, eu posso provocar ali também traumas, lesões na minha prega vocal. São vários motivos. Refluxo gastroesofágico é um motivo, assim, que comunica com a tua área, né, doutora Maria? O refluxo gastroesofágico, ele provoca um edema na prega vocal. E a voz fica muito suja, pesada. Muitas pessoas perdem a voz por conta de refluxo gastroesofágico. Sim, muito interessante. E o público também quer saber o seguinte: tem certeza que você está aí morrendo de vontade de estar aqui
do jeito que eu estou com essa pessoa querida e com muita vontade de fazer perguntas. Se preocupe não, estou aqui para viabilizar isso aí, já vou te responder. Eu sei que você está agora querendo saber o seguinte: e aquela rouquidão? Eu perco a voz do nada. Essa rouquidão ocasional, ela tem diferença daquela que requer cuidados médicos? Sim, existe a rouquidão, a gente sempre fala, né, nas campanhas de voz, a gente diz: "Rouquidão por mais de 15 dias não é normal". Então, se você tem uma rouquidão 2, 3 dias, é uma coisa relacionada a esses fatores que eu mencionei, tudo bem, vamos cuidar ali, é uma coisa pontual. Mas se essa rouquidão permanece por mais de 15 dias, ou fiquei totalmente sem voz, a gente precisa ter mais atenção, porque já pode ser um nódulo vocal, um pólipo, uma leucoplasia, alguma lesão, alguma coisa mais séria nessa prega vocal. Então, vale a pena. Muitas pessoas nunca foram ao otorrino fazer uma videolaringoscopia, que é o exame que o otorrino visualiza as pregas vocais. Isso é muito importante. Eu sempre falo, a visita ao otorrino para fazer os exames tanto de laringe como de ouvido, a gente pega tantas pessoas com perda auditiva Ai. e que nunca fizeram exames e tinham dificuldade na escola, achando que era TDAH, por exemplo, mas na verdade ele tinha uma perda auditiva já. Então, vale a pena a visita ao otorrino e ao fonoaudiólogo para fazer essa investigação, tanto da prega vocal como da audição. Mãezinha, você que está aí, que tem essa criança, um adolescente, que às vezes o professor está reclamando: "Olha, ele é desatento, eu falo, ele nem escuta", pode ser que não. A doutora acabou de deixar aqui uma dica, cuidado, ele pode estar com algum problema auditivo e precisa ser investigado. E ela já disse onde, no otorrino, e será um dos nossos próximos entrevistados, né, eu vou convidar aqui um querido que eu amo, que é o meu otorrino também. E foi muito boa essa sua dica, né, de que realmente, às vezes, a pessoa não está dando atenção à sua fala, porque ela não está te ouvindo, ou ela perdeu um pouco da audição, né. E às vezes, Maria, é tão sério a questão auditiva que, por exemplo, quando a gente chega numa sala de aula ou num palco e o artista ou um professor, ele não tem o retorno da voz, ele aumenta muito a intensidade. E isso faz com que ele fique rouco com mais frequência, porque ele vai usar um volume de voz, porque ele não está se ouvindo bem. E às vezes, uma otite, uma inflamação de ouvido, pode causar uma perda auditiva temporária e gerar essa rouquidão também, porque ele não tem a percepção da voz. E qual seria, os cuidados seriam, né, os cuidados para o nosso dia a dia, no nosso dia a dia em relação à nossa voz? Porque você praticamente já contou como ser, mas eu quero que você explique direitinho aí para o convidado, Então, as para o coisas telespectador. vamos lá então para as coisas mais importantes e que a gente tem que fazer todo santo dia. A gente costuma dizer na fonoaudiologia que o que é bom para o dono é bom para a voz. Então, primeira coisa, dormir. A gente precisa dormir bem para ter a voz boa. O sono é reparador. Alimentar-se muito bem. A gente precisa se alimentar bem, tomar cuidado com o que eu já falei sobre o refluxo gastroesofágico, e também existem alimentos, e você é uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso, que são antioxidantes, que protegem a gente das inflamações. Então, já falei do sono, alimentação e hidratação. A gente precisa estar muito bem hidratado. Eu falei que a água não passa na laringe, lá na prega vocal, mas sistemicamente ela percorre todo o nosso corpo e mantém as nossas pregas vocais hidratadas, indiretamente. Diretamente, nebulização com soro fisiológico a 0,9%. Quem não pode fazer, Carol? Quem tem alergia ao soro e quem tem hipertensão, porque o soro tem sal. Carol, e se eu tenho hipertensão e não posso fazer a hidratação direta, eu posso usar o vapor. Lá no chuveiro quente mesmo, aquele vapor de água, ele hidrata as minhas cordas vocais. E o vapor, ele também tem efeito anti-inflamatório. Maravilhoso para a nossa Que voz. São interessante. pequenos cuidados que a gente tem no dia a dia que a gente mantém a saúde da voz. Nesse tempo frio, aliás, nesse tempo seco, nós acordamos com a garganta ruim, o nariz às vezes chega a sangrar, nessa época que nós estamos vivendo agora. Muita nebulização e lavagem do nariz com soro fisiológico a 0,9%. Que é o que você falou, mas agora eu fui específica para que você anote e pratique. Muita água. Se você mora num lugar onde não tem umidificador, coloque água espalhada, né, doutora, ali, Toalha e essa toda Bahia com bagada. água, assim. Porque a nossa função aqui no Alô Saúde é levar informação até você, que às vezes passa desapercebido, você não percebe, está acordando com a garganta muito seca,
a gente acorda com os olhos muito irritados, esse tempo seco, então hidrate bastante, escute o que ela disse, coloque água espalhada, toalha molhada, vai dormir, coloca lá no box do banheiro, molha, encharca a toalha, deixa lá escorrendo. Outra coisa que eu adoro fazer também, que eu sei que você adora, são os olhinhos Os essenciais. olhinhos. Eu quando vou tomar banho, eu jogo um pouquinho no chuveiro ali daquele óleo de hortelã, o peppermint, não sei se a gente Tem o eucalipto, pode, aqui pode tudo, que é sobre saúde, aqui pode tudo de saúde. O eucalipto também eu uso muito no box, você adoro. faz tipo a sauna, né, ele tem um poder descongestionante muito grande. E os chás, chá de hortelã, chá de camomila, chá de alecrim, são chás maravilhosos para nossa saúde vocal também. E você que não gosta de chá, você pode fazer a aguinha saborizada, né, a gente faz muito aquela aguinha saborizada, você pode colocar o peppermint, as folhinhas de hortelã, são várias coisas que nós podemos falar. Mas aqui, fechando esse bloco falando um pouquinho de voz, nós queremos agora aprofundar, porque eu sei que você, que passa raiva, que briga com o namorado, você fica rouco, ou então você que não consegue falar, você trava a voz. Será que voz tem a ver com emoção, doutora? Nossa senhora! A hora que falou gravando aqui, você já começa a tremer, né? "Ai meu Deus, e agora? Como que vai sair minha voz?". Pensamentos geram sentimentos e emoções que geram resultado. 90% da nossa voz, ela é inconsciente. Então quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a minha voz, mais eu consigo minimizar os efeitos da emoção na voz. Mas é praticamente impossível a gente esconder isso, porque se eu estou aqui nervosa, tremendo, vocês vão perceber, né? É muito comum a gente tremer às vezes ou ficar com a boca muito seca. Às vezes a gente vai falar aqui: "Espera deixa eu tomar um golinho de água". Aham. Porque o nervosismo ele causa isso, e somos seres humanos, que bom que somos. Eu estou aqui querendo falar, sabe o quê? Quero te perguntar, Vai. doutora. Será que a voz tem o poder de entregar sentimentos? Por exemplo, quem está mentindo, quem está falando de algo que é muito importante, uma emoção, ou que ela que está revelando uma paixão, tem a ver? A gente identifica pela voz? 100%. Eu falo que a nossa voz, ela fala as palavras escondidas da nossa alma. Eu costumo dizer isso porque é muito verdade, eu até me arrepio, porque às vezes você quer esconder uma coisa de alguém e não tem como, não tem como. E às vezes, dá para identificar que a pessoa está mentindo ou que está muito insegura demais, ela começa a travar a articulação, né, e aí não quer falar muito, não quer esconder, olha ali para baixo. A voz comunica junto com o nosso corpo. Até os dubladores, para passarem a emoção pela voz, eles usam o corpo todo e às vezes o jeito que ele faz os gestos vai impactar a forma como essa voz se coloca no mundo. Sim, É quase impossível a gente esconder. que E interessante, tem uns né? programas de voz que a gente faz a espectrografia vocal, que a gente consegue identificar onde essas frequências de verdade ou mentira. Eu ia falar sobre isso. Conta um pouquinho como funciona isso aí. Existe um programa que a gente analisa a voz pelos batimentos da prega vocal, que a gente observa a frequência fundamental daquela voz e as nuances de intensidade, volume. E a gente consegue identificar. Porque não existe nenhum falante no mundo que tenha a voz igual à sua. Pode ser muito parecida, mas igual é igual a nossa digital. Nós somos únicos, únicos. Para você entender o que a doutora falou, é o seguinte: eu trabalho com acústica, tudo é frequência. Não existe nenhum sinal de rádio igual ao do outro. Então, para você pegar uma frequência de FM 92 ponto alguma coisa, cento e quanto ponto alguma coisa, é única, não tem outra frequência, é aquela. E, como a doutora disse, na nossa voz também é a mesma coisa, impressão digital, a frequência da voz. Frequência, por exemplo, a sua frequência pode ser até igual à minha. Vamos pensar assim, 196 Hz. Bate aqui e sai isso aqui, uma nota musical, tá. Só que saiu da prega vocal. A hora que passou aqui pelo meu músculo, Jesus, já virou outro universo, porque a voz ela é fonte e filtro. Por exemplo, se eu quiser mudar a voz, eu consigo, né? Apertei um pouquinho meu nariz. Se eu faço um sorriso, eu vou mudar a minha voz também. Se eu faço biquinhos, ela já mudou. O que sai daqui é a mesma frequência, mas ela se modifica completamente na nossa caixa de ressonância. Gente, olha que coisa incrível. Você viu sobre a frequência? Olha a aula que ela acabou de dar. Foi incrível, não foi? Pode até ser a mesma, mas quando sai, são tantos músculos fazendo essa distribuição. E os gestos, as mímicas, né? A gente que fala com muita mímica também,
muda bastante a entonação de voz. Eu sou a rainha das mímicas, eu amo, eu amo, eu amo. Agora, uma pessoa quando ela está depressiva, a voz também muda? Muito, principalmente se essa pessoa está tomando medicação, porque as medicações vão afetar o sistema nervoso central e às vezes isso vai atrapalhar muito na fala. A gente chama isso de disartria. Os movimentos para que a gente tenha a voz, a produção da fala, voz e fala, são muito específicas de movimentos cerebrais, de comandos cerebrais. Se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou depressivo, se eu tomo medicação, isso vai afetar com certeza o controle da minha musculatura. Muito interessante, doutora. Olha, há mitos, né, que dizem que será que é um mito ou verdade? Água gelada faz mal? Depende. Para algumas pessoas que têm sensibilidade ao gelo, ao choque térmico, elas sentem mais do que outras pessoas. Tipo a doutora Carol. Tipo eu, se ligar o ar-condicionado aqui já era. Gente, o calor tá grande, mas para recebê-la a gente faz qualquer negócio. Muito obrigada. Para algumas pessoas não tem problema, então isso depende muito. A gente observa que tem algumas pessoas que superaquecem, então o frio vai ser mais favorável para elas. Por isso que quando a gente monta um protocolo de cuidados com a voz, tem que ser muito específico para cada pessoa. Não dá para eu passar o meu protocolo para cada um, eu preciso analisar aquele organismo, aquela pessoa. Mas o que faz mal para todos é o choque térmico. Se eu estiver num ambiente muito quente e eu vou para um ambiente muito frio, esse choque térmico faz mal. Por quê? Na hora, para proteger a nossa voz, o nosso organismo produz muco. E essa secreção, esse muco pode dar pigarro. E aí eu posso, opa, falhou a voz, perdi a voz. Né? Começa a pegar, Né? E é nesse que eu vou dizer, já já eu volto, porque agora eu preciso chamar os nossos patrocinadores, porque sem eles não tem o Alô Saúde. Já já eu volto. Audio Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta e eu vou contar algo para vocês agora que vocês vão ficar encantados. Como que eu estou aqui cuidando? Ó, com o meu Alpha Hope, que é o nosso hidrogênio, que é o hidrogênio molecular ativo. Ele atua na antioxidação do nosso corpo, ele alimenta as nossas mitocôndrias, oxigena o nosso cérebro, melhora a nossa qualidade de vida. Se você quiser saber mais, é só me chamar que eu vou te explicar. E claro, né, doutora, vamos fazer aqui um brinde ao nosso Alpha Hope, porque sem Alpha Hope não tem saúde plena. E com Alpha Hope nós temos. É Depois uma eu te delícia, explico. viu? É uma delícia. E tem magnésio, né? É perfeito. Bom, agora eu quero falar um pouquinho, porque você se tornou aquela profissional que você escreveu a cartinha. Hoje você é consagrada no meio artístico, você é a Carol dos famosos. E claro, não vamos expor nenhum, mas quero que você conte um pouquinho, doutora. Quais são os cuidados? Existe diferença? Porque você cuida de muitos famosos do nosso estado, você vive na estrada, nos bastidores, eu tive o privilégio de acompanhá-la, né, fazendo cuidados
com um profissional e fiquei encantada de ver aquele carinho, aquele zelo, os exercícios, eu fiquei apaixonada. Me deu vontade de ser famosa, confesso, tá. Mas doutora, existe cuidados diferenciados para o cantor, não é, porque você cuida muito dos cantores, para quem apresenta telejornais ou tipo Maria Benatti, né, e professor de sala de aula. Quais são os cuidados? São diferentes? São um pouco diferentes. Existem os cuidados básicos, como a gente falou, sono, alimentação, hidratação, tudo isso para todos, isso é muito importante. Contudo, quando a gente pensa tanto nos apresentadores de TV como nos professores, nós temos um ambiente mais controlado. Então fica um pouco mais fácil a gente controlar o ar-condicionado, a exposição que a gente vai ter aos ruídos e tudo. Esse ambiente fechado, a gente consegue ter maior controle. Para os cantores, a gente precisa se preocupar com o ambiente, porque num palco, você nem sempre consegue controlar o ruído, as fumaças, os fogos, que aquilo tudo também pode ser alergênico, eh, o clima, muitas vezes a gente está lá num clima super quente, começa a chover, então eu preciso ter um cuidado muito maior, nesse controle ambiental com os cantores do que num ambiente fechado. Porém, os repórteres que vão para as ruas também, eles passam por esse tipo de situação. Então, quando a gente diz: "É legal ter um kit de saúde vocal para qualquer intercorrência, alguma emergência, para todos os profissionais que trabalham com a voz", porque a gente não sabe o que o clima pode nos trazer, o que o ambiente pode nos trazer. É igual arrumar a mala para ir a São Paulo, né, a gente brinca, você tem que levar para todas as estações. Exato. E uma outra pergunta, eu sempre soube do aquecimento, que é importante fazer o aquecimento, mas assistindo aquela entrevista do Globo Repórter, olha eu fazendo propaganda aqui do Globo Repórter, mas só para vocês verem que nível de programa nós temos, que hoje nós estamos entrevistando a doutora Carol, que foi entrevistada pelo Globo Repórter. Assistindo a entrevista, eu me lembro que você falou sobre o desaquecimento. Desaquecimento vocal. Eu digo que o desaquecimento vocal, ele é tão importante quanto o aquecimento vocal, por quê? Principalmente para vocês que apresentam programas todos os dias, cantores que cantam todos os dias, o desaquecimento ele vai ter um efeito até 12 horas depois. Então a gente já precisa dormir e preparar essa voz para estar boa no dia seguinte. Então é sair do palco, acabou a apresentação, eu vou desaquecer a minha musculatura. O que que significa isso? Eu vou voltar para o meu padrão de fala normal, para eu não continuar falando como se eu estivesse cantando ou sendo entrevistada, porque a gente tá aqui, eu tô empolgada, eu tô falando. Eu não converso assim tão empolgada, eu converso mais tranquilamente, de uma forma mais suave, uma fala mais fluida. Se eu tô ali empolgada demais, a minha emoção, ela vai afetar a minha voz. Então o desaquecimento, ele protege a minha musculatura e prepara para continuar sendo usada no dia seguinte. Eu conheço pessoas, eu amei a sua explicação, até eu me lembro que lá naquela entrevista você fala sobre o jogador de futebol, né, você fez ali uma ilustração também, uma referência à questão dele quando ele sai do aquecimento, que aquilo ali ele fica, né, absurdamente aquecido, corre, corre, enfim. Mas existem pessoas que têm dificuldade no timbre de voz, pessoas que vão cochichar. Eu conheço uma pessoa na minha congregação que ele vai cochichar, a congregação inteira escuta o que ele está falando. Ele parece que ele não tem uma regulagem. Isso é regulável? É regulável, principalmente com o fluxo aéreo. Tem pessoas que, como eles não têm controle do ar, aí fala forte demais, joga volume demais, ele está cochichando assim, né? Porque não tem controle no volume. Geralmente é a falta de controle do fluxo, do suporte respiratório. Então, quando a Carol não está em cena, aliás, quando a Carol está atuando, ela controla demais esse fluxo, não O é? tempo Porque todo. é uma voz, os áudios, assim, que eu falo: "Meu Deus, que doçura!". E é, mas quando ela precisa ficar brava, não é? Geralmente É assim? é assim que acontece. É assim que acontece. Eu E coloco mais fluxo, isso mais energia. então isso tem a ver com o fluxo de ar. Sim. Então, se você é daquelas pessoas que você não consegue controlar a sua voz e passa até vexame por isso, com isso, procure a doutora Carol, que ela vai poder ajudar você a controlar o fluxo de ar. E você vai com agora, a ansiedade também, ela atrapalha muito a fala, não é verdade, doutora? Demais, porque a pessoa nem para falar, né, não respira, ela vai falando, ela tá aqui, ela quer falar, ela falando, ela quer Isso. Eu dá tenho até agonia, né. muitos pacientes assim.
eles não conseguem, eles não fazem a diafragmática, né, eles ficam, parece que tá dentro do copo d'água afogando o tempo todo, essa sensação. Exato. O controle, o treinamento que você faz para os cantores, que claro, o cara vai entrar no palco, como você, que é uma profissional, para vir aqui dar entrevista, você já falou que sente essa mudança. Sim. Agora imagine o cara que vai, o cantor, né, que vai passar, chegar ali naquele público imenso, aquela plateia enorme, cheia de emoção, Sim. e esse é o trabalho que você faz lá para que ele consiga nesse momento manter a calma, é isso? Exato. E o condicionamento também, porque a gente está falando só do cantar, mas muitos cantores eles cantam e dançam, e atuam. Vamos pensar nos cantores de musical. É uma orquestra ali corporal para ele dar conta dessa demanda. Então, eu preciso analisar esse fluxo respiratório. Muitas vezes a gente vai treinar em cima de uma esteira, em cima de um jump, porque ele vai precisar de mais energia. E não só o controle diafragmático, mas intercostais. Eu falo que é todo o corpo todo canta e fala, o corpo inteiro. Que lindo. Mas eu tenho ouvido algumas vozes, assim, doutora Carol, que me assustam. A mim. Sabe quais? Do chip da beleza. Você que é profissional, que coloca esse chip, cuidado com o que você está fazendo com sua paciente. Paciente, fique atento, grave a sua voz antes de colocar o chip e busque ouvir sempre aquela sua voz anterior, porque provavelmente ela vai alterar. Às vezes eu ouço pessoas falando atrás de mim, eu penso que é homem. Quando eu olho, são mulheres belíssimas. Doutora, fala um pouquinho sobre isso. O hormônio, esse excesso de hormônio, de testo, né? Não só Ou o outro, não, essas, o tudo, todo, é o chip, né, é. todo, é toda aquela, me conta um pouquinho sobre isso, fala para o nosso, olha para ele, fala com ele. O hormônio altera a qualidade da voz, Carol, com certeza, até aqueles que a gente passa na pele. Não estou dizendo que a gente não pode usar, porque isso é uma decisão médica. A gente precisa ter ali a equipe para entender o porquê daquilo. Algumas pessoas precisam. Existem formas de controlar. Então, como a gente fala, o que que não vai afetar a voz? Antes de fazer o uso do hormônio, eu preciso fazer uma pesquisa de como está o seu hormônio, a quantidade, e a gente conseguir colocar dentro de um limite saudável que não altere a prega vocal. Então tem como controlar. Por isso que é importante a gente fazer com uma equipe multidisciplinar. E é muito legal quando a gente tem essa conexão entre o médico, o fonoaudiólogo, para que a gente chegue a um resultado bom para o paciente também. Porque a gente sabe que alguns precisam fazer reposições hormonais por N questões de saúde, mas a gente precisa fazer isso de uma forma muito correta, muito consciente, para não afetar a voz. Porque principalmente profissionais da voz, que às vezes uma pessoa que não usa a voz não vai perceber tanta diferença, mas para profissionais da voz, principalmente mulheres e homens que cantam em regiões muito agudas, a primeira nota que eles pedem são os falsetes e as notas mais agudas, e perde mesmo. Olha só, ou seja, né, tomar muito cuidado, ser criterioso na escolha do seu profissional. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, de nada, mas para orientar você, telespectador do Alô Saúde, que você precisa ter critérios, você precisa de indicação de alguém que já fez, colocou o implante, que está bem, que não mudou, não teve alterações, mudou só a disposição, porque a finalidade do hormônio seria essa, né? Mas nós estamos vendo aí um absurdo acontecendo. Falamos de voz, mas existem outras coisas, excesso de pelo, mulheres com músculos parecendo homens, né, A gente tirando busca a o equilíbrio, né, feminilidade, né. doutora? Eu fico pensando, muitas vezes o que falta hoje em dia são os equilíbrios, porque tudo está com muito excesso. Então, quando a gente começa a entender a vida de uma forma mais equilibrada, você consegue trazer benefícios, porque até tecnologia são coisas que trazem benefício para a gente, mas se a gente usa em excesso, internet, por exemplo, vai prejudicar de alguma forma a nossa vida. Então, o equilíbrio ele é o nosso caminho. Olha aqui, ó, roendo. Ai, sabe o que eu vou perguntar para ela? Sabe aquele vídeo que tá passando, assim, lá no Instagram agora, bem rápido, assim, que o pessoal norte vai dizer assim: "Doutora, você como profissional da voz, isso dói nos seus ouvidos? Quando você vê aquele vídeo, Nossa, aquele áudio no 2?" eu não consigo escutar os WhatsApps, porque eu preciso, quando eu escuto um áudio, eu tenho que ouvir a expressividade vocal. Se você acelera, você perde essa expressividade vocal e você perde a mensagem. Muitas vezes as pessoas falam: "Por que que essa pessoa está gritando comigo?" Ele não está gritando, está numa fala acelerada. Sim. A Na gente nossa época lá atrás era a rotação 45, se eu não me engano, do disco, né.
Agora, você que está nessa vibe, eu trabalho com isso. O consultório, fazemos a neuromodulação através da neurometria e nós pedimos aos pacientes, né, parem de escutar áudios. Ah, mas eu não tenho tempo. Se alguém gravou um vídeo lá no Instagram acelerado, passe. Eu sei que o planeta mudou, que a rotação mudou, que nós estamos numa época de muita correria, mas para de falar que você está na correria, fala que você está em movimento. Hoje você teve muitas coisas importantes para resolver, mas, né, "Tô na correria, tô na correria, tô na correria". Inclusive é uma correria, né, assim. E isso influencia também na nossa voz, na nossa audição e na nossa percepção, nas nossas emoções e na nossa saúde mental, que é sem saúde mental, eu falo sempre, né, sem saúde mental não há saúde. E só complementando a saúde mental, que eu acredito ser algo que a gente precisa cuidar com muito carinho da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a comunicação interna tóxica é que faz a nossa saúde mental ficar toda contaminada. Se eu tô na correria, por que que você tá? Você escolheu, então para. Respira. Bre como que chama? Eu amo a música, né, ai, agora eu não vou lembrar porque Take eu a breath away. não, aquela que é o da respiração, Ah, breathe, breathe. eu não sei qual é. Ai, maravilhosa, depois vou passar para você ouvir. Mas agora estamos, infelizmente, chegando ao final desse programa tão gostoso, um bate-papo tão gostoso, né, Carol? Muito gostoso, muito obrigada. Adorei ser entrevistado por você. Mas não acabou não, porque agora eu quero fazer um ping-pong Ai, meu Deus do com céu. você. Uma mania, conta pra gente, ó, eu fiz assim rapidão, rapidão. Uma mania que destrói a voz. Gritar e pigarrear. Hum, hum. O tempo todo. Chá quente ou água gelada? Mito ou verdade? O que que pode atrapalhar a voz? Ah, depende da ocasião. Perfeito. Mas se for Aquele escolher, vai pro chazinho quente que faz bem pra voz. aquece, né? Aquece. Perfeito. Melhor horário do dia para treinar a voz? Também depende da rotina da pessoa. E depende também do organismo. Algumas pessoas acordam mais inchadas, com mais edema, outras pessoas ficam com mais edema ao longo do dia, então também depende. Algo que a Carol, ser humano, gosta de fazer todos os dias para cuidar da voz. Ai, gente, Vick, eu amo usar Vick Eu todo também dia. sou apaixonada em Vick, lá em casa pode acontecer, passa um Vick. Tudo meu é Vick, eu passo na Eu sola amo do Vick. pé, eu passo na laringe. Eu penso que eu vou resfriar, eu já uso Vick. Usa Vick. E Adoro. teve uma campanha terrível contra o Vick, mas nós somos apaixonadas Nossa, eu por adoro. Vick. Não ganhamos nada, ganhamos saúde, aquece, é bom para insônia na planta dos pés, sai maravilhoso. Ai, acertei, então, Acertou, planta Combinado. dos pés é perfeito. Só não usa Vick se você estiver usando homeopatia, né, por causa da cânfora. Fora isso, você pode usar e abusar. Use e abuse, lambuze, é muito gostoso. Carol, linda, né? Obrigada. Tão linda, tão maravilhosa, um ser humano incrível. Eu estava certa em insistir e aguardar com muito carinho, Muito obrigada. que você estivesse aqui conosco, nos dando esse presente. Eu tenho certeza que você que está em casa, você ficou apaixonado por ela, você já ficou com vontade de ser tratado por ela, e ela está à disposição. Como eu sei que você quer saber como encontrá-la, eu quero que você conte para eles agora onde encontrá-la, como encontrar. Aqui em Goiânia, eu atendo na clínica Audilife, fica no Orion, na Avenida Portugal. E nas nossas redes sociais, @audilifego, @fono.carolfernandes. E é isso. Desta forma, damos por encerrado o episódio de hoje do nosso Alô Saúde, porque os melhores estão aqui. Muito obrigada, gratidão por tê-la recebido. Seja muito bem-vinda, faremos outros programas juntas, tá? Prazer, muito obrigada. E você que fica aí, curta, comente, compartilhe, viralize e aplique as dicas que ela deixou aqui e as informações e vamos indo, porque precisamos descansar. Até a próxima semana. Audio Jungle.